Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que significa andar em espírito? Sobre que espírito se refere o escritor? Quais as características daqueles que andam em espírito? O que é a concupiscência da carne? Porque a carne luta contra o Espírito. De que forma o Espírito de Deus nos ajuda a vencer as obras da carne? Acompanhe o nosso comentário e estaremos buscando responder a estes questionamentos. A metáfora do andar no Espírito é muito usada no Novo Testamento como algo que representa dependência completa do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículos 4 e 5 nos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou nós procuramos de todas as maneiras viver segundo a direção do Espírito Santo, a fim de agradarmos a Deus, ou por outro lado, estaremos sendo dominados pelas obras da carne, o que só trará prejuízos futuros para as nossas vidas. Paulo começa dizendo: andai em espírito. Mais uma vez, o apóstolo usa uma metáfora do andar cristão para falar sobre o modo digno com que devem se comportar todos aqueles que são servos de Cristo. A palavra espírito está posta dentro deste texto com a sua inicial maiúscula, indicando que o cristão verdadeiro vive conforme a vontade do Espírito do Senhor. E andar em espírito é buscar, dentro do possível, ser guiado pelo Espírito de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito do Senhor. Os filhos do mundo andam conforme as concupiscências da carne, praticando os seus desejos pessoais e tudo que o mundo oferece. Mas os filhos de Deus, ou os filhos da Jerusalém que são de cima, aqueles que são nascidos de cima, é diferente. Eles buscam serem guiados pela orientação correta do Espírito Santo de Deus. Mas o que significa andar pelo Espírito? A Bíblia diz que nascemos de novo pelo Espírito Santo de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 5. Paulo ensina que, se quisermos andar
no Espírito, temos que viver de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:25. Só anda no Espírito quem faz e executa a vontade de Deus. Para isso, é necessário renunciar à própria vontade, bem como não fazer, não executar tudo que o mundo oferece. Simples assim. E não cumprireis a concupiscência da carne. O escritor vem comparando o viver para a lei em contraste com o viver pela graça e a fé. E neste ponto ele compara, ainda que indiretamente, a carne, que tipifica a lei, e o Espírito, que representa justamente a graça e a fé. Não cumprir as concupiscências da carne é renunciar os prazeres desta vida pelo contentamento de servir a Deus e buscar o seu reino em primeiro lugar. Carne, neste caso, fala dos prazeres desta vida, que são bons para o corpo, mas que são reprovados por Deus. O que é a concupiscência da carne? O homem natural é programado a viver conforme os padrões naturais desta vida e tem prazer em buscar as coisas desse mundo. Mas o que é espiritual busca ser guiado pelo Espírito de Deus. A diferença entre um e outro. Romanos capítulo 8, versículos 12 ao 14 diz: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O escritor diz que a carne faz guerra. Essa luta nos fala sobre as forças que a carne exerce sobre as decisões das pessoas. É tanto que, mesmo o homem sabendo o que deve fazer a vontade de Deus, mas insiste em fazer o que o mundo oferece de errado. A carne é quem executa a conduta distorcida dos homens terrenos e naturais. E nesta batalha não há homem forte. A alma do homem natural está distorcida e manchada, e por meio do corpo ela extravasa seus apetites, suas concupiscências e desejos. Na prática, como funciona a luta da carne e do espírito? O apóstolo dos gentios fala sobre a inclinação da carne contra a inclinação do espírito. Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7, descreve: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. A batalha da carne é contra o espírito. O espírito a que se refere o apóstolo dos gentios não diz respeito ao espírito do homem, mas sim ao Espírito de Deus. De fato, o escritor está se reportando à luta interior do homem em fazer a sua própria vontade ou se submeter ao senhorio de Cristo por meio do Espírito Santo. As concupiscências da carne guerreiam contra as orientações do Espírito de Deus, como uma guerra no interior do homem.
uma batalha entre o livre-arbítrio do homem e a vontade de Deus. Nesta batalha, o ser humano tem que fazer a sua escolha, ou seguir os desejos naturais, fazendo tudo o que o mundo oferece, ou renunciar seus próprios desejos para deixar que o Espírito de Deus lhe seja por guia. No exercício do livre-arbítrio, duas forças entram em ação. O diabo com seus demônios tentam influenciar negativamente para o pecado. Mas do outro lado, o Espírito de Deus convence o homem que tudo que ele praticar de coisas erradas que desagrada a Deus tem suas consequências. Portanto, seguir a orientação do Espírito Santo de Deus é escolher o reino de Deus, é optar em fazer a vontade do nosso Papai Celestial, que é a melhor coisa, é a melhor opção de vida. O Espírito Santo luta contra a carne. No tempo da lei, era a letra, pelas regras da legislação de Moisés, quem tentava regular as ações dos filhos de Israel. Todavia, no tempo da nova dispensação da graça de Deus, é o Espírito Santo quem procura orientar a vida dos discípulos de Cristo Jesus. Desta forma, entende-se que o Espírito Santo trabalha no homem interior para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É só dar lugar ao Espírito Santo de Deus que, no final das contas, o homem entra de fato e na realidade no reino de Deus. Não dá errado. Essa é a matemática da economia divina. Fazer a vontade de Deus pelo Espírito Santo do Senhor. De que forma o Espírito de Deus nos ajuda a vencer as obras da carne? Essa luta não se vence automaticamente, mas requer a nossa cooperação, o cultivo proposital da presença do Espírito de Deus e os meios do desenvolvimento espiritual. Mas o fator decisivo neste conflito é que nos proporciona a vitória, e é justamente a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Sem isso, a fé cristã não seria melhor do que qualquer filosofia ou religião, e certamente não seria superior à lei de Moisés. Portanto, busquemos, pois, vencer as obras da carne pela força e pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O texto diz que a carne se opõe ao Espírito. O combate não para e se mostra como uma guerra entre o mal, que é a carne, e o bem, que é representado pelo Espírito de Deus. Ora, o homem se deixa inclinar pela vontade da carne, quando sabemos que o certo é viver, sendo guiado permanentemente pelo Espírito de Deus. Notemos que os servos de Cristo só têm condições de vencer as concupiscências da carne pela influência direta e permanente do Espírito Santo de Deus. Quem der lugar ao Espírito Santo, vence. Quem não for guiado pelo Espírito de Deus, será vencido pelas concupiscências da carne. E o fim é triste, é lamentável, com prejuízos eternos. O que fazer para vencer a carne? Se faz necessário uma vida de oração a Deus,
Efésios capítulo 6, versículo 18. A meditação é algo indispensável para recebermos forças que vêm da parte do Senhor. Efésios 6 e 10. Uma vida conforme o segundo mandamento da lei de Cristo, que é o nosso amor fraternal para com o nosso semelhante. Efésios 2 e 10. A posse e o uso dos dons espirituais que nos faz cumprir a nossa missão como servos de Cristo. 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao 12. Comunhão plena com Deus, o amando acima de qualquer coisa. Marcos 12 e 30. E, acima de tudo, conforme o texto nos ensina, ser guiado pelo Espírito do Senhor. Essas são regras fundamentais a fim de vencermos a carne. A carne tira a vontade do homem em servir a Deus como convém. O autor vê o ser humano no centro de dois polos opostos, onde, por um lado, quando ele é vencido pelas concupiscências da carne, passa a ser influenciado pelas forças terrenas. Mas, quando se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus, vai no caminho certo em fazer e executar a vontade do nosso Criador. Neste dilema, o homem deve optar em não fazer a vontade da carne, mas sim a vontade e a direção do Espírito Santo de Deus. E assim sendo, no final, será mais do que vencedor. E Deus será glorificado por meio de sua vida, porque este foi um dos principais objetivos pelo qual o Criador nos criou, a fim de executarmos e fazermos a sua vontade, e nós contamos nos dias de hoje com a ajuda poderosa e presente do Espírito Santo de Deus em nossa vida para nos guiar. É só seguir a orientação, o conselho amigo do Espírito Santo de Deus, que a todo momento está presente em nossos corações, em nossa vida, a fim de nos guiar no caminho do Senhor, fazendo sempre a sua vontade. Mas queremos concluir este comentário dizendo que os servos de Cristo precisam se esforçar para, dentro do possível, guardar a palavra de Deus, ela que é uma arma poderosa contra as forças que atraem o ser humano para o pecado. Como também aqueles que buscam uma vida vitoriosa no Espírito de Deus têm que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. Isso tem que ser prioridade no nosso dia a dia, a fim de vencermos a força humana, a força da carne, os desejos carnais, as concupiscências humanas. Precisamos estarmos dedicados inteiramente às coisas que são de Deus. E para tanto precisamos ter a nossa consciência de que não estamos aqui na terra por um acaso. Existem missões importantes a fim de cumprirmos em prol do reino de Deus e precisamos lutar contra o mundo, contra a carnalidade, a fim de cumprirmos aquilo que Deus tem determinado a nosso respeito e, no final das contas, participarmos do arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus e irmos morar com o Senhor na Nova Jerusalém e desfrutarmos de uma eternidade feliz, abençoada ricamente
abundantemente na presença majestosa do nosso Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, das miríades celestiais de anjos de Deus e juntos todos nós desfrutarmos as promessas valiosas e grandiosas do nosso Deus.